Olá, então hoje eu venho para uma aula muito importante para a gente entender os conceitos da obesidade, entender a obesidade em si. A gente precisa entender a causa, né? Porque a obesidade ela é uma doença que se espalha atualmente por quase todos os países do mundo e vem aumentando de uma maneira preocupante. A ideia dessas aulas é a gente elucidar pro paciente quais são as causas da obesidade, quais são os melhores tratamentos e como que a gente deve abordar a obesidade. Porque o paciente, se conhecendo melhor e conhecendo melhor a sua doença, ele vai poder fazer um tratamento melhor, ele vai poder combater a doença de maneira mais racional quando ele estiver diante de um pedaço de bolo ou diante de um convite para sair com os amigos e beber alguma coisa. Ele vai entender o que é importante e o que não é importante que ele participe ou que ele faça para que ele consiga controlar a sua doença. A obesidade é uma doença crônica. Para o combate de uma doença crônica, independentemente de dietas, cirurgias, é fundamental que a pessoa entenda a própria doença para que ela possa controlar os seus impulsos e o que não é controlável, que ela entenda que aquilo ali não adianta gastar energia para mudar. Então, eu dei o nome para essa aula de antropologia da obesidade. A ideia de como que a obesidade chegou no ser humano, porque ela é uma doença nova, e a gente vai entender por que ela é nova. Nós vamos entender o que a gente chama de etiologia, que é a causa, e por que ela é uma etiologia multifatorial, ou seja, ela tem vários fatores. Inicialmente, a maior parte da existência do ser humano na Terra, a obesidade não foi um problema. Se tinha escassez de comida, o ser humano, digamos que surgiu há 100 mil anos atrás, e há 10 mil anos o ser humano começou a plantar. Antes ele vivia coletando e comendo pequenos animais. Isso não gerava problema de obesidade para ninguém, muito pelo contrário, gerava problema de desnutrição. E nos últimos, talvez aí, dependendo do país, dependendo da localização, nos últimos 30, 40, 50 anos, a gente começou a ter excesso de comida e comidas saborosas e um apelo cada vez maior para consumo de comidas industrializadas, e aí a obesidade começou a virar um problema para a nossa sociedade. O que nos outros 100 mil anos de existência do ser humano nunca foi uma preocupação, pelo menos para a grande maioria. Agora, quanto à etiologia, uma doença pode ter uma etiologia, uma causa. Da dengue é a picada do mosquito. Se não houver picada, não tem a doença. Ou de uma fratura da perna, num acidente de moto. Ora, o cara estava andando de moto, caiu da moto, quebrou a perna. A gente tem uma causa, né? A gente não vai culpar o passarinho que estava voando, né? A gente tem que culpar o acidente que aconteceu. A obesidade não é assim, ela não tem uma causa, ela tem várias causas. Multifatorial, tem vários fatores. Ela tem o fator genético, esse é o fator genético, que vem dos nossos ancestrais e vai chegando através dos avós, dos pais, e nós vamos ter e vamos passar para os nossos filhos. A gente vai ter um metabolismo inerente do nosso corpo, e depois nós vamos ter um metabolismo que pode ser alterado por doenças da tireoide, doenças da suprarrenal, doenças normalmente endocrinológicas. Nós vamos ter um fator psicossocial, é aquele que a gente convive em casa, então às vezes a gente tem uma mãe que se sente amada quando o filho come a comida dela. E aí o filho, para não brigar com a mãe, ele vai lá e come, né? Crianças na escola que têm vergonha de levar uma maçã, gostam de levar um saquinho de pingo douro, porque isso é status. São questões psicossociais. Ansiedade
e depressão, a pessoa às vezes fica deprimida, come mais, outros ficam deprimidos, come menos, emagrece, uns ficam deprimidos, come mais, engorda. Uns estão ansiosos, vão lá e comem mais, outros estão ansiosos, perdem a fome. Bom, cada um tem a sua reação. E por último, os fatores ambientais. A gente abre a geladeira e a gente encontra uma grande quantidade ali de alimentos calóricos e de fácil consumo. Eu passo na geladeira, vou ali, pum, pego 1000 calorias e rapidamente eu como aquelas 1000 calorias e sigo para fazer o que eu tinha me programado. Então a gente nem vê que comeu as 5.000 calorias porque a gente está com pressa, a gente se sobrepõe um pouco porque a pressa e o trabalho está no fator psicossocial. O fator ambiental ele está na comida que é oferecida, naquela engenharia genética, engenharia alimentar pronta, faz uma comida muito saborosa e aí tu vai ali e come aquilo ali e aquilo te dá uma sensação de bem-estar. Tu nem sabe direito quantas calorias tu está comendo. O fator ambiental ele é muito importante também. Essas 4 coisas são as causas da obesidade. E não é raro a gente ouvir pessoas dizendo assim, não, a obesidade é genética, porque a mãe e o pai dele são obesos. Não, mas espera aí, não é porque o pai e a mãe são obesos que a gente vai condenar o filho a ser obeso. Ele pode ter um gene desfavorável, mas se ele controlar o metabolismo, controlar os impulsos emocionais e procurar um ambiente e um alimento saudável, ele pode ser magro. Ah, mas eu tenho doença da tireoide, então eu tenho que ficar obeso, porque a culpa é da minha tireoide. Não, tu trata a tireoide, tu resolve. Ah, mas para agradar minha mãe eu tenho que comer 18 pães de queijo, senão ela fica chateada. Poxa, isso a gente conversa. Ah, não, eu não consigo comer banana se não for com leite condensado. Bom, isso a gente tem que mudar. Né? Então, não raro a gente vê as pessoas atribuindo uma coisa só. Ah, meu hipotireoidismo. Ah, minha mãe é obesa. Estou ansiosa. Na minha casa só tem comida que engorda. Não, peraí. São vários fatores. A gente não consegue culpar um só. A gente quer culpar, às vezes, porque a gente às vezes só identifica um. Isso é a importância da gente entender a doença. Porque às vezes a gente só identifica um desses fatores aqui e quer explicar toda a obesidade porque ela é. A obesidade não é que nem um acidente de moto que quebrou a perna. A obesidade não é que nem a dengue que o mosquito picou. Entende? A obesidade ela é multifatorial. Por mais que algumas pessoas querem dizer ah não, a obesidade é um problema psicológico. Não, não é. Ela é multifatorial. Claro, algumas pessoas podem ter um gene ruim, um metabolismo problemático, um ambiente desfavorável, problemas psicossociais, junta tudo isso e engorda. E aí tu vai dizer assim, não, mas o fulano ele é culpado porque ele está obeso. Não, não é culpado. Ele nasceu com um gene ruim, ele tem a tireoide que não trabalha direito. Não bastasse isso, ele tem lá a mãe que fica oferecendo comida. E por último, na casa dele, quando abre a geladeira, está cheio de comida gordurosa. É difícil. E a gente não tem que procurar culpado, a gente tem que procurar ajuda. Então é muito importante o paciente obeso ele entender que não, ele não é culpado, mas sim, ele tem armas para lutar contra o problema da obesidade e ele tem que entender aonde são os pontos fracos e aonde são os pontos fortes. Agora eu vou falar especificamente de cada um desses fatores que vão gerar a obesidade e, posteriormente, em algumas pessoas, a obesidade mórbida, que é o motivo desse curso. Então, os genes, eles são imutáveis, pelo menos por enquanto. Né? A gente recebe dos nossos pais os genes que receberam dos avós, que receberam dos bisavós, e assim a conversa vai. Então isso aqui é um problema, porque isso aqui a gente não escolhe e não muda. Nascemos assim, com tendência a alguma coisa, ou com facilidade. Mas o que nós temos que entender, porque vamos perguntar assim, tá, mas por que nós agora estamos com a tendência de obesidade se a gente sempre foi magro? Tu está me dizendo que os genes vêm lá de trás, de
quando a obesidade não era um problema. E isso é muito importante a gente entender. Quais foram os seres humanos que sobreviveram nos últimos 100 mil anos? Né? Isso só mudou recentemente. O ser humano que sobreviveu nos últimos 100 mil anos foi aquele que conseguia armazenar a comida. Porque num grupo de pessoas que não sabem plantar e que está num ambiente onde ele come carniça, às vezes ele encontra uma raiz ou uma fruta na árvore e ele pega aquela fruta, né? Nesse ambiente, os genes selecionados vão ser daqueles que conseguem armazenar em forma de gordura a comida. Então ele vai lá, ele come muito mais do que ele precisa no dia 1, porque o dia 2, 3, 4 e 5 não vai ter muita coisa. Os genes selecionados na espécie humana por milhares de anos foram os genes que favoreciam o acúmulo de gordura, a reserva para um inverno rigoroso, a reserva para alguns dias sem alimento. Esses genes aqui foi o que acabou propiciando que a espécie humana, num período de escassez longo, né, ela pudesse se adaptar e reproduzir e sobreviver. Então, genes, eles não mudam de uma geração para outra. Quer dizer, mudam bem pouquinho. Não existe uma transformação. Ele mistura o gene do pai com a mãe, produz o filho. Então, não existe, assim, a seleção ela é muito parecida. Então, a gente precisa milhares de anos para um gene mudar. Os genes que a gente selecionou durante milhares de anos, agora estão nos prejudicando. Porque o ambiente mudou nos últimos 30, 40 e 50 anos. Os fatores psicossociais, o ambiente, isso mudou nos últimos anos, né? E aí os genes que faziam a gente sobreviver àquele inverno rigoroso ou aquele período longo de escassez, esses genes agora nos tornam obesos. E aí a gente tem países que estão com 30, 40, 50, 60% da população obesa. Porque a gente foi feito para viver no período de escassez. Não bastasse isso, nesse ambiente de escassez, a gente não tinha água potável. Então a gente vivia com diarreia, vermes. Então a gente tinha dificuldade de conseguir comida. Quando comia, ainda às vezes tinha que dividir com o verme que estava lá dentro do intestino, ou estava com diarreia, ela passava 10 dias com diarreia. E o ser humano que sobrevivia nisso aí, que reproduzia, que tinha filho, que montava uma família, que buscava, tinha energia, era o que acumulava gordura com facilidade. O que acumulava gordura com facilidade. Acumulava gordura no abdômen, no fígado, na coxa, no quadril. Então o gene, ele é uma das explicações da obesidade, que no ambiente propício, com fatores psicossociais propícios e com alterações metabólicas, vai produzir uma pessoa obesa. Ah, mas e se o pai e a mãe são magras, por que o fulano é obeso? Aí tu vai lá olhar, o pai, ele trabalha como carteiro, caminha o dia todo, a mãe, ela é jardineira, e o filho abriu uma confeitaria. Bom, daí ele está num ambiente que... Então, o gene sozinho ele não é culpado, né? Ele é um dos fatores. Agora, o metabolismo também é uma das causas da obesidade. O metabolismo ele é muito importante. O metabolismo inerente de cada ser humano vai ser responsável em torno de 60 a 70%, 60 a 70% do gasto calórico. Se nós começarmos a alterar muito esse metabolismo, a gente vai rapidamente aumentar o gasto calórico. Então, doenças que diminuem o metabolismo diminuem o gasto calórico. Doenças que aumentam o metabolismo aumentam
o gasto calórico e, consequentemente, emagrece. Doenças que diminuem o metabolismo, diminuem o gasto calórico e, consequentemente, engordam. O metabolismo é o que a gente precisa para o nosso corpo ficar vivo. Para o coração bombear o sangue, para o rim filtrar o sangue, fazer a urina, para o estômago e o intestino digerirem o que a gente ingere, aproveitar a caloria. E aí, do metabolismo, nós vamos ter algumas pessoas que desenvolvem doenças que alteram o metabolismo. E uma vez que isso aconteça, e às vezes o diagnóstico pode demorar, às vezes o tratamento pode não funcionar direito, e aí a pessoa ganhou 20 quilos com uma alteração metabólica. Para perder 20 quilos fica difícil. E aí ela mudou de patamar. Uma pessoa ali de 32 anos que tinha 60 quilos, começou a engordar, foi para 75 e descobriu que tinha doença da tireoide. Começou a tratar a doença da tireoide. Ela não vai baixar para 60 de novo. Ela vai baixar para 70. Porque é muito difícil perder peso, principalmente uma monta muito elevada, uma quantidade muito elevada de peso. Ou algumas outras doenças endócrinas, tipo síndrome de Cushing, da suprarrenal. A pessoa foi lá, engordou, alterou o metabolismo, engordou. Quando trata, não consegue voltar para o mesmo peso. Ao mesmo tempo, assim, a gente tem coisas que aumentam um pouco o metabolismo e também podem ser úteis para o tratamento. Então, quando a gente ingere cafeína, a cafeína aumenta o metabolismo. Quando a gente pratica atividade física aumenta o metabolismo. Porque aumenta o consumo calórico dos músculos, do coração, porque ele está lá, está batendo mais rápido. Se a gente está nadando, a gente está consumindo mais caloria no pulmão, está consumindo. E aí a gente tem uma alteração no metabolismo, ou com essa substância, a cafeína, ou com essa atividade física, que vai permitir que a gente aumente o gasto calórico e diminua o peso. A influência do metabolismo é fundamental no peso final da pessoa. E o metabolismo a gente já consegue mexer com substâncias, medicações, consegue mexer com o tratamento de doenças, com atividade física. O metabolismo ele é muito importante. A gente foi feito para uma vida ativa, não para uma vida sedentária. Porque lembrando da história dos 100 mil anos, né, de existência do ser humano, a gente tinha que sair de casa para procurar nossa comida, isso aumenta o metabolismo. Hoje, a gente chama no iFood. A gente passava frio quando chegava o inverno, isso aumenta o metabolismo. Hoje, a gente está aquecido, né? Tem cobertor, roupa, ar-condicionado, lençol térmico, tem tudo. O metabolismo a gente pode mexer nele positivamente e negativamente. E ele é uma causa muito importante, porque lembrando, 60% a 70% do gasto calórico está envolvido no metabolismo. Os fatores psicossociais agora. Outra questão importantíssima para a gente discutir. Ansiedade. Que algumas pessoas pensam que só a ansiedade é a causa da obesidade. Me dá um remédio para ansiedade que eu vou ficar magro. Não é assim. Não adianta. E a ansiedade tem um ponto muito importante. Quando a gente está muito ansioso, a gente come muito, a gente engorda. Quando a gente trata a ansiedade, a gente não emagrece. A gente só para de engordar. A depressão, que é outra doença que para algumas pessoas engorda, para outras emagrece. São fatores psicológicos importantes que afetam a obesidade, junto com os genes, metabolismo e os fatores psicossociais. Nos fatores psicossociais, começa a se sobrepor aquelas questões de personalidade. Eu quero agradar as pessoas, então eu não consigo negar. Eu às vezes tenho que dizer para o consultório, olha, a pessoa que está te oferecendo doce de leite 3 meses depois da bariátrica, ele não quer o teu bem, né? Não, mas eu tenho certeza que quer meu bem, que é o meu irmão. Não, eu entendi, mas é que ele não sabe o que é bom pra gente, então tu tem que exteriorizar para ele assim, querido irmão, eu não posso comer, isso me faz mal. Um irmão que quer o bem do outro, que tem problema com alcoolismo ou drogas, ele não está lá oferecendo,
Aqui, ó, só um golinho de vodka. Não tá, né? Por quê? Porque o cara tem problema com álcool. A mesma coisa, o cara fez bariátrica, não tem que oferecer doce de leite, muito mais com uma questão, aquela assim, para agradar, né? Não fazer desfeito. Fui na casa do fulano, eu tenho que comer. E isso é uma questão social que prejudica muito o obeso, porque a gente desenvolveu essa cultura muito forte aqui, pelo menos no Brasil, né? Eu realmente não sei se é assim no mundo inteiro, mas aquela coisinha de que eu estou fazendo uma desfeita, eu sou obrigado a comer, se me oferecerem entrada, prato principal e sobremesa, tem que comer tudo, né? E isso aí prejudica o obeso, né? Prejudica o tratamento de quem está tentando, passou lá de segunda a sexta, sozinho, comendo bem. Aí chega no sábado, né, ele é obrigado a ir lá na casa do parente e comer tudo, porque senão vão ficar ofendidos, porque senão eles, né, fulano agora não come mais, né, porque está de regime. Ora, isso não é coisa que se fale, não para um obeso, porque a gente não fica rindo da cara do cara que quebrou a perna ou do cara que está com câncer. Não, olha ali, está com câncer. Não, tu tem que tratar bem as pessoas, e tratar bem o obeso significa ajudar a controlar essas questões sociais de oferecer o doce, a comida calórica, de exigir que ele coma. A pessoa, obviamente, o convívio social é importantíssimo para a felicidade de todo mundo, mas esse convívio social não precisa estar atrelado a altas ingestas calóricas, principalmente para a pessoa obesa. Não bastasse a questão de ansiedade e depressão, que está no fator psicológico, psiquiátrico das pessoas e que atrapalha o controle da obesidade, a questão emocional de determinadas personalidades que facilitam o descontrole. Então, tem pessoas que são mais impulsivas, outras têm mais força de vontade, isso tudo junto com genes, metabolismo, e isso tudo aqui que envolve a questão psicossocial, que ela é imensa, né? Eu não vou conseguir esgotar o assunto hoje, porque isso, cada hora da vida de uma pessoa tem uma interação psicossocial que pode ajudar ou atrapalhar o controle da obesidade. Então, isso a gente tem que entender o que me faz bem e o que não me faz bem. E, digo mais, a gente tem que exteriorizar o que a gente puder. E a gente tem que controlar o que a gente não puder. Então a gente não pode dizer assim, eu estou obeso porque eu sou ansioso. Não, não é. Também não dá para culpar só a ansiedade. A gente já aprendeu que tem vários fatores. Mas também tu tem que saber para aquele cara que está te oferecendo uma torta ou um refrigerante, não, peraí, isso não me faz bem. Então não me fala assim. Né? Se tu quer o meu bem, mãe, pai, quando eu vier aqui tu faz uma salada de tomate com cebola e um pedacinho de carne, né? Não uma massa carbonara com sobremesa e suco de uva, tu entende? Porque isso tudo engorda, então a gente tem que saber explicar para as pessoas. E claro, sem brilho, mas a gente tem que saber se posicionar. Isso é importante também para o controle. E os fatores ambientais, o ambiente. Isso que é muito importante e talvez seja o ponto de que a gente tenha melhor controle da obesidade. O ambiente significa assim, quanto melhor for a comida e quanto mais fácil de obter essa comida, mais a gente vai comer. Eu sou da década de 80. E aí eu gostei muito de carne. A gente comia carne na década de 80. Eu gostaria de voltar na década de 80 para comer a carne da década de 80, porque hoje a carne ela é maturada, ela tem vários cortes diferentes, várias preparações. Na década de 80 era meia dúzia de cortes. Eu lembro, meu pai chegava a comprar metade do boi e separava lá e a gente ia comendo aqui um tempão. Né? E aí a gente não tinha essa coisa assim, eu pego o pedaço que eu quero, não. Tem que comer tudo que tem lá, né? Então, tu vê que em 30 e quase 40 anos aí, mudou tudo isso. Agora imagina em 100 anos, ou em 1000 anos,
O ambiente ele pode mudar rápido e ele mudou muito ultimamente. Engenharia alimentar. Então tu vai comer alguma coisa, ela é extremamente bem feita, ela tem a quantidade de sal perfeita, consistência crocante, ela tem... Então, o ambiente acaba atrapalhando o controle da obesidade. Predispõe a pessoa a comer mais. Ah, não estou mais com fome, mas aquilo ali é crocante, eu quero sentir aquele... E aí tu vai ali e pega mais um camarão milanesa, né? E aí vai ganhar peso. O ambiente ele propicia que a gente cada vez fique mais obeso. E outra coisa, cada vez os alimentos são mais baratos. Então, tu vai lá com pouco dinheiro, tu consome muita caloria. E normalmente, aliás, é quase uma regra, os alimentos menos saudáveis, mais calóricos, são os mais baratos. E isso facilita com que a gente... Aí eu tô ali na pressa, com pouco dinheiro, aí eu paro num lugar para comer. O que eu vou fazer? Ah, não, vou comprar uma maçã, uma banana, vou descascar, misturar com pasta de amendoim. Claro que não. Tu vai ali, tu vai pegar um condimentado lá, come rapidinho, o triplo da caloria e paga metade do preço. O ambiente nos atrapalha muito. Mas ele é uma das coisas que a gente mais pode mudar para trazer o controle da obesidade. Tem outra coisa do ambiente. Todo mundo tinha que sair caminhando. Caminhava para ir no mercado, caminhava para ir trabalhar, caminhava para buscar não sei o quê. Agora, todo mundo tem carro. Ninguém mais caminha. Tu já altera o teu metabolismo, porque tu diminui o gasto calórico por causa do ambiente, né? Então tu gasta menos calorias durante o dia e aí tu vai ficando mais sedentário, mais sedentário, mais sedentário. A pessoa pega, ela come mais, ela caminha menos, ela fica mais sedentária, fica obesa, tem dificuldade de se locomover, então ela faz menos atividade física e se ela faz menos atividade física, o metabolismo piora, o gasto calórico é menor, ela fica mais obesa e gasta menos calorias e ingere mais calorias. Então é um círculo vicioso da obesidade que fica cada vez mais difícil de controlar. Então a gente tem que quebrar isso. No caso da obesidade mórbida, que são aquelas pessoas que têm um IMC maior que 35, o que faz quebrar isso é a cirurgia, o acompanhamento multidisciplinar. Nos níveis de obesidade mais leve, pode ser um balão intragástrico, pode ser um medicamento, que a gente já sabe que não funciona na obesidade mórbida, mas pode funcionar no sobrepeso ou na obesidade mais leve. Então, assim, a gente tem que saber identificar as coisas que no dia a dia nos atrapalham e as coisas que no dia a dia nos ajudam. E as coisas que a gente não pode mudar. Meu pai e minha mãe são obesos mórbidos, provavelmente eu vou ter um problema genético aqui. Mas isso aqui não me condena a ser obeso. Eu tenho outras 3 coisas para movimentar. Ah, eu sou muito ansioso, então eu não boto na minha geladeira 3 barras de chocolate. Eu encho de laranja e melancia, porque quando eu fico ansioso, eu vou comer laranja e melancia. Agora, porque nem sempre tu está ansioso. Então, quando tu vai no super, nem todo mundo está ansioso quando vai no super. Ou aproveita as vezes que tu vai no super que tu está tranquilo e compra só as coisas que vão te fazer bem. A gente tem que jogar com esses 4 fatores aqui, sendo que, claro, este é imutável, para que a gente tenha o melhor resultado do nosso peso. Isso são as questões da causa, da etiologia multifatorial, 1, 2, 3, 4 fatores da obesidade. Agora que a gente sabe a etiologia e as causas da obesidade, eu quero finalizar falando sobre o custo social da obesidade, tanto individual quanto coletivo. Toda doença traz custos sociais, custos individuais e custos coletivos para quem sofre e para quem convive com ela. A obesidade mórbida, a gente sabe que aumenta a mortalidade, ou seja, quem tem obesidade mórbida vive menos, aumenta a mortalidade, morre mais cedo. Isso é grave. Obviamente
quando a gente fala em doença, talvez o desfecho mais importante, tá? A gente identificar uma doença que mata e uma doença que não mata é fundamental, né? E a obesidade é uma doença que mata. Aumenta os custos com saúde. Isso aqui serve para um combate coletivo, né, à obesidade e uma ajuda às pessoas que precisam. Ela agrava distúrbios psicológicos, ela diminui a autoestima das pessoas, pode trazer sofrimento, uma pessoa insegura, reduz o status social e as oportunidades de emprego. Horrível falar isso, dói falar isso, mas isso aqui são dados científicos. Eu não estou inventando, isso não é da minha cabeça. Eu gostaria de falar só coisas boas, mas não é verdade. Não bastasse a questão da mortalidade, tem um aumento dos custos em saúde, tem os problemas psicológicos que traz para essas pessoas, problemas às vezes até financeiros por menor oportunidade de emprego. Lamentavelmente a gente sabe às vezes que alguém está avaliando ali, sentou um obeso mórbido na frente, ele já vai ouvir, vai fazer entrevista e tal, mas ele vai dizer, olha, esse aqui não dá muito obeso, a gente não vai contratar. Eu não gostaria de dizer isso, mas isso aqui é científico. A gente sabe que isso acontece. Tu entende? A gente sabe que as pessoas julgam. Olha lá, ó. Tá lá mais um obeso comendo, ó, já comeu 3 pedaços de torta. Ele não vai lá e fala, ninguém oferece ajuda, né? Mas para falar, não, olha lá, ó. E por último, diminui a felicidade das pessoas, piora a qualidade de vida. A pessoa, ela fica restrita, às vezes ela não quer sair de casa, porque ela tem vergonha, ou ela tem autoestima baixa, ela tem medo de que vão falar dela. O custo social disso aqui é muito grande. Lembrando que a gente encontra pessoas com 16, 17, 18 anos com obesidade mórbida. E aí, essa pessoa ela vai ficar em casa. Claro, eu não estou falando que todo mundo, isso não é uma regra. Como toda doença, tem pessoas que convivem melhor, tem pessoas que convivem pior. É muito importante para quem está fazendo curso, para quem está tentando entender a obesidade, que encare as causas de frente e as consequências de frente, né? É isso aqui, basicamente, que eu vou ter. Espero que eu tenha sido claro e que tenha ficado aí a mensagem do que significa a obesidade para nós, as coisas que a gente pode combater, as coisas que ela nos traz de ruim, as coisas que a gente pode mudar na nossa vida para conseguir um bom resultado a longo prazo para essa doença que é crônica e ainda sofre com preconceito, falta de conhecimento, né, dos próprios profissionais da saúde, e a gente tem que começar a esclarecer isso. E eu acho que o paciente, entendendo melhor a sua doença, ele vai conseguir fazer melhor o seu tratamento, certo? Até a próxima aula, um abraço, tchau, tchau.